Rapaziada, vocês viram que o zagueiro esquerdo, eu acho que é esse o nome dele, do Lanús, falou do Flamengo, cara? Se você não viu, você vai ver agora. Isso aqui é inacreditável. Ele meio que deu uma desdenhada ali do Flamengo pelo valor que o Flamengo pagou no no Paquetá, né? E ele falou isso ali numa prévia, né, dessa final, já querendo botar uma pimenta aí, né? Vamos dar uma olhada aqui no que ele disse. Muchas veces los jugadores son cotizados o evaluados de acuerdo al club donde juegan. Ajá. El Brasileirao, ser la liga, una de las mejores ligas del mundo, es entendible que los jugadores que se destacan en el Brasileirao, jugando en Palmeiras, Flamengo, Fluminense, sean cotizados mucho más de lo que son cotizados jugadores por ahí que estamos acá en Lanús. Lo mismo pasa con el caso de Boca o River. Vos si me preguntás y hacemos un 1-1 de jugadores que juegan en Boca o River, comparándolo con jugadores de Lanús, y yo te aseguro que mucho me voy a quedar con, o la gente se va a quedar con jugadores que están en Lanús. Y sin embargo, cuando ve el valor de mercado, está mucho más valuado, mucho mejor valuado un jugador de esos equipos por pertenecer a esas instituciones. Entonces yo, el valor que tiene un jugador, el valor de referencia de cada equipo, lo tomo con pinzas. Sí, son muy cotizados, valen mucho, o sea, acaban de comprar a Paquetá en 40 millones pero es por el lugar donde jugaba, es por un montón de cosas que le dan ese valor de mercado, pero después el fútbol es un equipo, o sea, son 11 jugadores de cada lado, que tenés que tratar de cada pieza ensamblarla con el que está al lado, que combinen, que hay que darle una buena idea de juego, también está la actitud, hay un montón de factores que no tienen nada que ver con el valor que se le puede dar como referencia a un jugador. Entonces eso a nosotros no nos asusta. Nos pasó con Mineiro, que también valía 3 veces Mineiro lo que valíamos nosotros, y ahora pasa con Flamengo. Entonces eso son números y cosas para llamar la atención, pero que a nosotros no nos representa nada. Entendemos que Flamengo tiene muchos jugadores de selección, muchos jugadores de mucha jerarquía, y lo respetamos, pero no por eso significa que nos van a tirar 11 adentro de la cancha y por eso nos van a ganar sí o sí. Vocês já viram o climinha aí, né, rapaziada? Não só desse jogador, mas qualquer time hoje que vai enfrentar o Flamengo, cara, eles entram como se fosse o último jogo da vida deles. Então, assim, o Flamengo precisa entender também que agora existe uma questão não só de ganhar no jogo, mas de ganhar moral, né, rapaziada? Porque hoje não é só ganhar do Flamengo, é ganhar do Flamengo, né, acima de tudo. Então, existe essa questão aí que o Flamengo precisa entrar em campo com muita vontade de vencer, porque os adversários vêm babando. Mas essa questão dele falar que os jogadores do Brasileirão valem mais porque jogam no Flamengo ou jogam no Palmeiras, coisas do tipo, porque a liga é muito valiosa, ou o Paquetá só foi caro porque estava na Premier League. Eles estão aqui ou estão na Premier League porque eles são bons. No caso, se você fosse tão bom assim, você estaria jogando no Brasileirão ou estaria jogando na Premier League, mas o seu futebol por algum motivo não levou você a essas ligas. Então, assim, tem alguma coisa de errado aqui, não tem? Vamos dar uma olhada aqui no que o Deixa o Palmeirense falar. Falou aí sobre essa questão aí do zagueiro do Lanús falar que não tem medo de enfrentar o Flamengo porque é só números e eles vão vencer, rapaziada. Vamos dar uma olhada aqui. Lanús que tem lá um zagueiro, o esquerdo, né? 37 anos já o cara, rapaz. Dando uma de bonzão, né? Além de jogar pelo Lanús e Boca Juniors na Argentina, esse cara já jogou pelo Sporting Gijón da Espanha por 2 temporadas e pelo Santos Laguna do México por 3 temporadas. Ou seja, internacionalmente, carreirinha bem sem vergonhinha, né? E já se acha o bonzão, né? Os caras aqui da ESPN falam que ele tem uma boa experiência internacional. 5 anos, 2 na Espanha e 3 no México. Tá? Essa é a experiência internacional dele, tá? Aí ele falou sobre as diferenças de elenco, né? Dos valores, né? O Lanús é avaliado em 43,8 milhões de euros e o Flamengo 223,7 milhões de euros. E aí ele comparou com o Atlético Mineiro, que fez a final com o Lanús da Sul-Americana, que o Atlético Mineiro valia 3 vezes mais que eles ganharam do Atlético Mineiro. Só que tem que avisar ele que não é o Atlético Mineiro, tá? O Atlético Mineiro tá mal já faz tempo, os caras não recebem direito, tem essa conversa aí, lembra? O Scarpa fez escândalo, o Rony na época já reclamou também. Então, o Atlético Mineiro tá uma outra realidade que igual do Flamengo. O elenco pode valer alto, mas os caras estão bem desmotivados. Essa que é a verdade. Enquanto que o Flamengo não, meu amigo. É outro time. Então não vai nessa não, que você vai se ferrar, velho. Vai levar na orelha. Vai tomar toco do Flamengo, velho. Vai tomar feia ainda, tá?
Eu sei que os argentinos são bravos, em casa eles são aguerridos, mas não sei não, hein? Então não entra muito nessa aí de que eu não tenho medo de você, que você vai se ferrar, velho. Toma cuidado. E ele falou que muito do valor do jogador se aplica à liga que ele tá disputando, se aplica também ao time que ele tá jogando, com o nome do time, que no Lanús não é muito valorizado. Mas quanto é valorizado o jogador do River, do Boca, ou até do Palmeiras, do Flamengo, do Fluminense, que jogadores do Brasil são mais valorizados. Ele falou, se você fizer cara a cara de jogadores do Lanús com jogadores que jogam no Boca ou River, eu te asseguro que as pessoas vão ficar muito com jogadores do Lanús. E quando vemos o valor de mercado, estão muito melhores avaliados os jogadores do Boca ou do River do que do Lanús. Pode ter sentido ou não, mas não faz nessa não, meu amigo. Você vai... Eles estão achando que o Flamengo é igual o Atlético Mineiro, né? Eles estão achando. E eles vão se ferrar se eles entrar com esse pensamento aí, cara. Eu acho que eles vão se ferrar nessa linha de pensamento, rapaziada. Vamos dar uma olhada aqui no pessoal lá da ESPN também, o que eles falaram. Derrota diante do Corinthians, lá em Brasília. O respaldo do pouco tempo de preparação, que era comum para os dois, né? Era pouco para o Corinthians, era pouco para o Flamengo. Mas aí mais cedo, numa dessas entrevistas exclusivas que nós fizemos, o Arrascaeta falava sobre isso, que naquela oportunidade o Flamengo não estava numa condição física suficiente para competir com o Corinthians. Então você tinha outros elementos que ajudavam a explicar o insucesso. Agora não, são 2 jogos, o segundo deles no Maracanã, onde o Flamengo tem uma grande soberania em confrontos contra equipes do continente, né, equipes da América do Sul, um retrospecto excelente de 7, 8 anos para cá. Então isso tudo acaba contando como um aumento de pressão para a necessidade do resultado. Nós estamos conversando sobre isso numa quarta-feira, véspera do primeiro jogo. Hoje, né, são quase 7 horas da noite, hoje eu não acho que o Felipe Luiz corra risco se perder a Recopa. Mas acho que ele sabe que a pressão pelo resultado vai ser maior agora do que foi contra o Corinthians, apesar do Corinthians ser um rival doméstico. Já essa questão de pressão sempre vai ter, cara. Tá no Flamengo, é pressão 24 horas, cara. Tem que dar resultado, tem que jogar futebol. Não basta só ter um rostinho bonito e ser simpático e carismático. Tem que jogar bola, cara. Tem que jogar bola. Mas enfim, rapaziada, vamos ver na hora do jogo o que o esquerdo vai ver em campo, né? Eu acho que ele vai se ferrar com essas declarações aqui. Sempre que você dá uma declaração, você tem que ter culhão pra segurar o rojão, cara. Se você não tiver, o negócio fica feio pro seu lado. Mas ele falar que o Flamengo só tem números, me pegou demais, cara. Só tem números de bancários, né? Falou que o Flamengo só tem mídia e dinheiro, mas futebol, eles que são bons. Eles que tem. Mas enfim, rapaziada, deixa aí nos comentários o que você acha disso tudo. Claro, se você gostou do vídeo, não se esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o like. O canal é pequeno, então cada like, cada inscrição, cara, ajuda demais o canal. Principalmente pro YouTube entender que o conteúdo é legal, é relevante, é um bom entretenimento. E ele distribui para mais pessoas, né? Então agradeço demais você que compartilha, que deixa o like. Muito obrigado mesmo, do fundo do coração. E até o próximo vídeo, rapaziada.